Você já reparou a quantidade de informação que você recebe? Como essas informações e o contexto que a gente vive influencia nos seus resultados? De que maneira o mundo que a gente vive influencia na sua inteligência emocional? É isso que nós vamos falar nessa aula. Nas duas primeiras aulas desse módulo, nós trouxemos a consciência do quanto você internamente precisa melhorar a sua relação com si mesmo, respondendo quem você é, ativando a sua consciência para suas crenças e os seus padrões mentais. Mas o quanto o seu autoconhecimento ele é influenciado pelo contexto externo. Você já ouviu falar sobre o mundo VUCA ou MUVUCA e o BUNNY? Bora entender um pouquinho sobre o mundo que a gente vive? As nossas crenças e padrões mentais, eles geram influência sobre o contexto que a gente vive. Todo esse ecossistema econômico, social, das suas relações, de acordo com as gerações que a gente vive, geram influências em quem nós somos na nossa história. Muitas vezes, o mundo, ele pode ser incerto, ele pode ser volátil, muitas vezes você não tem a resposta de tudo. Lembra que nós falamos que nós queremos ter controle, mas o contexto ele muda tão rápido que por mais que você queira, você não vai conseguir lidar com tanta informação. Então, o que é o tal do MUVUCA? Ele é um acrônimo onde cada palavra significa um contexto desse mundo que a gente vive. Quando nós olhamos o que é MUVUCA, a gente fala de uma série de palavras que mostram o contexto à nossa volta. Hoje, nós buscamos muito mais sentido para que fazemos, por isso que o senso de propósito, o porquê é tão importante. Também falamos do quanto o mundo é universal, que gera impacto global. Muitas mudanças acontecem muito rápido e quando você absorve uma informação, você já teve aquela sensação de que ela já mudou? Então, esse é um mundo muito mais volátil. O mundo também é incerto, você não consegue ter previsibilidade e isso gera muita ansiedade, porque quando você olha para o passado, você já viu que já passou, você está às vezes repetindo esse padrão, mas aí você olha para o futuro, você também tem muita ansiedade para o que está chegando. O foco é olhar para o agora. Muitas vezes você não vai ter controle da situação, mas você tem sobre o que você sente e quais são as ações que você geram nesse contexto. Além disso, o mundo ele é complexo, multidisciplinar e muito ambíguo. São várias verdades ao mesmo tempo. Mas será que ainda o termo MUVUCA ele se aplica com o contexto de pandemia? E o que mudou com a pandemia? Nós falamos da palavra BUNNY. Nesse novo contexto, nós falamos que o mundo é frágil e por isso que vulnerabilidade, antifragilidade são novas palavras que nós temos que aprender e muito mais do que isso, se desenvolver. Além disso, o mundo ele gera muita ansiedade e como a gente não tem controle de tudo, como é que você vive num mundo que você gera constante ansiedade e situações de pressão? As suas decisões, elas precisam ser muito mais rápidas e isso tudo é não linear, ou seja, o tempo muda, é uma metamorfose que é ambulante. Muitas vezes também o mundo ele é incompreensível, as ideias elas mudam o tempo todo e essas certezas também. E quando você fala por todo esse contexto social, econômico, muitas vezes nós temos pessoas que são diferentes e pensam diferentes de nós. E quanto que isso influencia quem nós somos, o nosso autoconhecimento e também a nossa gestão de emoções? Você já ouviu falar sobre conflitos de gerações? Quais são essas gerações que estão vivendo hoje no nosso ecossistema e na nossa sociedade? Todas de épocas diferentes, que são motivadas por coisas diferentes, que passam por desafios e adaptabilidade diferente sobre o contexto que vive. Entre tantas diferenças, o que tem em comum nessas gerações é a relação com a tecnologia, com a forma como a gente experiencia esse mundo. E quais são essas 5 gerações convivendo tudo junto e misturado? Nós temos a geração Baby Boomers, geração X, geração Y, Z e Alpha. Bora entender essas gerações? A geração Baby Boomers, ela também é chamada de uma geração muito mais conservadora, que veio principalmente do pós-guerra, onde se falava muito de regras, padrões. Então, essa é uma geração ali da década de 50, 60, que está convivendo hoje, olhando muito esse mundo que está vivendo.
Os baby boomers encontram os desbravadores da geração X, ou muitas vezes os empreendedores da geração Y. A galera da geração X, que são os desbravadores, eles são também os workaholics, a galera da década de 70, começo da 80. Encontra com uma geração que é extremamente empreendedora, que faz acontecer, que tem protagonismo, que é a geração Y, que é nascidos ali depois da década de 80, 90. E toda essa experiência, de acordo com o mundo que a gente vive e a tecnologia que vai se transformando, encontra com uma geração Z, altamente digital. Eles amam tecnologia, eles bebem dessa fonte e muitas vezes ele encontra pessoas que são motivadas ou absorvem informação de forma diferente. E essa geração que está entrando no mercado de trabalho é a geração Alfa, que é uma geração que trabalha muito a sua própria identidade, a sua independência e quer colocar voz acima de tudo naquilo que acredita. Imagina, todas essas gerações juntas. E como que isso reflete na empatia, na colaboração e na sua comunicação? Uma coisa é certa, podem gerar conflitos. E esses conflitos, eles são construtivos ou são destrutivos? Como você observa o contexto que você está e olha se essas gerações estão presentes? Ou melhor, quais são as suas motivações? Qual é a sua geração? Será que no seu dia a dia, nas suas relações, você leva em consideração que existem pessoas de contextos e motivações diferentes da sua? Fica a dica. E outra consequência no mundo que vivemos é a palavra infoxicação. Já ouviu falar? Aquele excesso de informação? Como eu mencionei no início dessa aula, nós recebemos informações de vários canais, de trocas com todas essas pessoas dessas gerações. E o que de fato é verdade, o que de fato é verídico, o que de fato é real? E mais do que isso, como você passa aquele fato, aquelas informações no seu filtro, gera significado, gera padrões mentais, crenças e gera todo aquele ciclo de ação. Pense nisso. Essa frase do Clay diz muito sobre o momento que a gente vive. Não é a sobrecarga de informação, é a falha no filtro. Você ainda tem dúvidas do quanto você é infoxicado? Então, faça um exercício agora. Olhe os principais aplicativos que você no seu celular se retroalimenta diariamente. Muitas vezes você recebe informações de todos eles o tempo todo, não só sobre o seu padrão de consumo, oferecendo alguma coisa, uma notícia nova, mudanças não só na sua cidade, mas no mundo à sua volta. Muitas vezes a gente não consegue atender esse mundo bunny, essa incerteza, essa ansiedade, tem que tomar decisões muito rápidas com um monte de informações. Isso gera conflitos internos e externos. Quer um exemplo na prática? Olha o Netflix, inúmeras categorias e possibilidades para você gerar entretenimento. No seu dia a dia de trabalho, você pode trabalhar com 2, 3 telas ao mesmo tempo com informações diferentes. Olha, normalmente quando você abre ali o Excel, múltiplas planilhas com um monte de situações ali na sua tela para você gerenciar e tentar ter controle de tudo. Além disso, hoje ouvimos o áudio não só na velocidade que ela se apresenta da voz da pessoa, mas muitas vezes 1.5, 2 vezes e você ouve tudo mais rápido, porque nós ouvimos o não tenho tempo. E quanto que isso influencia nas suas decisões e em quem você é? Nós precisamos criar muitas vezes um filtro ou algumas perguntas sobre todas essas informações que geram infoxicação. Receber todas essas informações é importante muitas vezes para a gente estar inserido no mundo, mas você já sabe que não vai ter controle de tudo. Então, crie um filtro, crie perguntas. O quanto isso está gerando influência positiva ou limitadora na minha vida? Nos meus resultados e tomadas de decisão, o quanto a infoxicação atrapalha ou potencializa os seus resultados. Afinal, autoconhecimento é um ato de coragem e o ponto não é a informação, mas o filtro. E bora pro mão na massa? Ao invés de fazer uma lista de tarefas que você precisa realizar, crie uma lista das tarefas que você já realizou. Não importa o quão pequena foi a ação, coloca ela na sua lista. Exemplo: marcar uma consulta médica, finalizar um orçamento que você não estava planejando, escrever algumas páginas de um trabalho, uma conversa que você teve importante com alguma pessoa. Bora lá?
E aí, como foi o exercício? A sua lista ficou maior do que você imaginava? Aqui, 2 reflexões. Quantas tarefas você ficou pulando de realizar ou você realizou pelo excesso de informações? Você está infoxicado? Como você pode melhorar isso? Segundo ponto, você consegue mapear as suas realizações, os seus pontos fortes, aquele arsenal de autoconhecimento da última aula, para gerar melhor resultados? E mais do que isso, como você equilibra aí aquele locus de controle interno e externo, alinha o seu arsenal de conhecimento para você estar no controle das situações nesse mundo tão infoxicado? Gere ações, gere resultados na prática. Comece pequeno, mas comece a se movimentar. Nessa aula vimos o quanto o mundo mudou e continua mudando e que muitas vezes a gente não tem controle de tudo. Além disso, aprendemos que tem diversas gerações motivadas por coisas diferentes que estão aí com a mudança da tecnologia influenciando quem você é. E mais do que isso, observamos as nossas listas de tarefas e o quanto muitas vezes nós estamos infoxicados e queremos ter controle de tudo ou não valorizamos as nossas realizações. Com base em tudo que você aprendeu nessa aula, o autoconhecimento é um ato de coragem. A vida pede equilíbrio. Encontre o seu próprio ritmo. Valorize a sua jornada. Obrigada por você ter ficado comigo nessa jornada. Eu fico por aqui, mas tem uma longa caminhada aí de muita mão na massa nesse curso de inteligência emocional. Você já parou para pensar o quanto é importante fazer um log-off quando você para de trabalhar? Desconectar de tudo, encontrar um tempo para você, para a família, estudar, fazer aquele hobby que você tanto espera. É importante você encontrar no meio do nosso dia a dia, da nossa rotina, o próprio ritmo, os seus próprios limites. Mas quando saber que é a hora de acabar de trabalhar e curtir o seu fim de semana, por exemplo? Bora para mais um Desafio Conquer? A Conquer tem um super parceiro que é o Instagram Festa da Firma, que faz brincadeiras, memes sobre o dia a dia do mundo corporativo. E toda sexta-feira eles postam ali uma forma de fazer um log-off, de você entrar e desplugar para o seu fim de semana. Bora para esse desafio? Para te incentivar a não esquecer de fazer o seu log-off no fim de semana, na próxima sexta-feira, faça um stories bem criativo do seu log-off, do seu jeito de se conectar. E aí você marca tanto a Escola Conquer quanto o Insta do Festa da Firma. Os posts mais criativos desses stories vão ser compartilhados em ambas as redes. Posso contar contigo para esse desafio?